Abre comigo sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Vamos ler do verso 25 ao verso de número 37. Pedro, pode botar aí na tela, Lucas 10, 25, Almeida Revista Atualizada, que eu vou ler daqui. Minha versão é um pouquinho diferente hoje. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos pedir a Deus mais uma vez que nos dê graça para a gente entender esse texto. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, e o culto a Ti, ele é realizado por meio de muitos momentos na nossa liturgia, nas nossas orações, nos nossos cânticos, por meio dos nossos louvores e também por meio da Tua Palavra. Hoje, particularmente, também pela Santa Ceia. Nesse momento, nos ajuda não apenas a interpretar o texto corretamente, mas a aplicá-lo de maneira que o Teu Espírito fale conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu não vou entrar aqui numa introdução muito longa. Hoje eu quero entrar diretamente no texto e meditar sobre alguns aspectos desse texto
que é composto por um diálogo entre Jesus e certo intérprete da lei, e que culmina com Jesus contando uma parábola. Nós geralmente entendemos ser essa parábola do bom samaritano, porque chamamos de bom, visto que grande parte das nossas Bíblias já trazem essa superinscrição, né, esse pequeno título dos textos bíblicos, embora esses títulos que tem na nossa Bíblia não façam parte dos textos originais da Bíblia não, tá? São colocados pelas sociedades bíblicas. O texto bíblico, na verdade, quando você pega os textos originais, o hebraico, o Antigo Testamento, o grego no Novo, o texto é livre, direto, ele não tem capítulos nem versículos também. Essas foram adições posteriores com fins didáticos, né? Para facilitarem a nossa ambiência e a nossa leitura. Mas às vezes eles enviesam um pouco a nossa leitura, porque eles já nos dão aqui um título dizendo mais ou menos o que aquela passagem quer dizer. Muito embora, então eu digo que a parábola do bom samaritano, por nós assim conhecida, onde culmina esse texto, é um exagero da nossa parte, porque esse samaritano ele não é bom, ele faz o que qualquer um deveria fazer. Mas é a parábola do samaritano. O samaritano é aquele que realiza o bem para um judeu. Então, essa passagem é, na verdade, um diálogo entre o intérprete da lei e Jesus. E o próprio texto dá alguns indicativos para a gente que nos ajudam, nos auxiliam a fazermos a interpretação correta desse texto. O texto inicia dizendo que certo intérprete da lei se levantou com a intenção de colocar Jesus à prova. O texto não é um diálogo franco, aberto e honesto, não da parte desse homem. É da parte de Jesus, mas não é da parte dele. O objetivo desse homem é causar um certo desconforto. Vez por outra, os fariseus, que eram religiosos, assim como os intérpretes da lei, que eram chamados escribas, eles tinham por hábito tentar colocar Jesus à prova, tentando colocá-lo entre uma incoerência dos seus ensinamentos e da sua prática. E aqui, em mais um momento, isso está acontecendo. Um intérprete da lei quer saber o que Jesus vai dizer acerca da salvação. Afinal de contas, Jesus está apresentando para eles o fato de ser ele, Jesus, já vinha apresentando isso regularmente, ser ele o Messias e aquele pelo meio de quem se encontra a salvação. E querendo pô-lo à prova, esse doutor da lei, ou intérprete da lei, isto era um teólogo da época, ele faz uma pergunta capciosa a Jesus. Ele diz: mestre, que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, de maneira muito sábia, devolve a pergunta a ele e diz assim: bom, em outras palavras, você é um intérprete da lei, você é um teólogo, você tem os documentos da lei, a Torá e a Tanakh, né? O Antigo Testamento, quer seja pelos 5 livros da lei, quer seja pela lei e os profetas, todo o conjunto do Antigo Testamento que nós temos. Você deve saber interpretar o que diz a lei, e olha a pergunta de Jesus: o que diz a lei e como interpretas? São duas coisas distintas aqui. Primeiro, o que diz a lei, mas não é apenas o que o texto diz, mas tão somente eu quero saber se a sua teologia também é boa,
se a sua hermenêutica, a sua capacidade de interpretar o texto bíblico está correta. Existe um livro muito bom de hermenêutica que fala sobre esse texto. Como lês, né? O que diz a lei, como lês? Porque não é apenas o que está escrito, mas como é que você entende? E ele responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Quando você pega, contudo, a lei do Antigo Testamento, e aqui a gente pode estar citando, certamente o que estão citando aqui é Êxodo capítulo 20, Levítico 19 e Deuteronômio capítulo 6. São os textos que abarcam a questão da lei moral de Deus. A lei moral, mais conhecida como Decálogo, 10 mandamentos. Essa é a lei moral. O que diz a lei? Em tese, o que diz a lei, como interpretas, o que diz a lei, talvez o intérprete da lei teria de dizer: olha, diz assim, eis o Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e teria de recitar ali os mandamentos. Mas, respondendo de forma objetiva a Jesus, como você interpreta, ele pega todos os mandamentos da lei moral de Deus e interpreta em 2 grandes mandamentos que serão posteriormente defendidos por Jesus em todo o Novo Testamento. Amar o Senhor de todas as forças, entendimento, de todo o coração, de toda a alma, que nós parafraseamos dizendo amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Esses são os 2 mandamentos. Por quê? Porque todos os demais mandamentos, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, todos esses mandamentos, bom dia, prazer receber essa criançada aí e vocês também. Todos esses mandamentos eles são resumidos nesses 2 grandes mandamentos. Amar a Deus de todas as forças, com todas as possibilidades. E derivado desse semelhante é amar ao próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo dirá mais à frente, tempos depois, com efeito, se você amar ao próximo como a si mesmo, não cobiçará coisa alguma do seu próximo, honrará pai e mãe, etc. e tal. Então, deduz-se que a teologia do intérprete da lei está correta. Como você interpreta? E ele pega e diz assim, olha, em suma, a lei diz para que nós amemos a Deus com todas as nossas possibilidades e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus lhe responde: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas aqui eu quero me deter para fazer uma primeira pergunta e trazer uma primeira reflexão. Quem é capaz de amar a Deus de todas as forças, de todo o entendimento, de toda a alma e de todo o coração? Essa foi a pergunta que André me colocou essa semana numa conversa que nós estávamos tendo. Uma questão que ele levantou com bastante sabedoria e coerência. Porque observe aqui uma coisa, deixa eu colocar uma coisa clara para vocês. O intérprete da lei quer pegar Jesus. Ele não quer uma resposta a priori honesta. Ele quer pôr Jesus em prova, ou à prova. Só que ele não sabe que ele é que está sendo posto à prova quando Jesus lhe pergunta: o que diz a lei e como lês? Como interpreta? Ele cita corretamente. E ele diz, olha, em suma a lei diz o seguinte, porque a pergunta inicial dele é: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você quer herdar a vida eterna? Então o que diz a lei? Como você interpreta? E ele diz assim: a lei diz para amar a Deus
vou usar a paráfrase, sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E Jesus diz, muito bem, a lei está certa, faça isso e você herdará a vida eterna. A pergunta, contudo, é: quem pode amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas? Você ama a Deus sobre tudo? Você ama a Deus pela sua própria capacidade, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças? Algum ser humano seria capaz de realizar isso? Se esse intérprete da lei for honesto consigo mesmo nesse discurso, e o discurso não descamba para esse lado, descambará para outro, a gente vai ver mais à frente. Mas se ele descamba para esse lado, ele teria que fazer uma primeira questão para Jesus: faça isso e viverás. Tudo bem, Senhor, mas eu não tenho como realizar isso de forma perfeita. E é esse o ponto, em primeiro lugar. Ninguém tem condição de fazer isso de forma perfeita. E esse texto nunca pretendeu dizer que eu e você podemos realizar isso de forma perfeita. Porque não vai descambar para essa conversa. Vai descambar para outra desculpa dele, quem é o meu próximo, porque ele quer se excusar. Lembra? O texto diz, ele quer se justificar. Justificar a sua prática, a sua forma de entender a lei e tudo mais. Mas o ponto aqui, então, em primeiro lugar, que eu quero parar para destacar é: se isso é o correto, e se ele fizer isso, viverá, contudo, é possível que ele, ou qualquer um de nós, amemos a Deus com todas as nossas forças e possibilidades por nós mesmos, de forma integral e perfeita, durante toda a nossa vida, e ao nosso próximo como a nós mesmos? Eu diria assim: você nunca colocou nada em momento nenhum da sua vida acima do amor a Deus? Você nunca desejou nada mais do que desejar a Deus em dado momento da sua vida? Talvez você diga: não, hoje eu acordei inspirado, eu estava propenso a ir à praia com esse dia tão lindo e maravilhoso, mas eu falei: não, o mandamento diz amar a Deus de toda a minha força. Não, eu vou abrir mão desse meu desejo, que é lícito, um dia bonito, tudo maravilhoso, para dedicar a minha devoção maior a Deus e mostrar para Ele como eu amo mais. Mas você fez isso hoje, fez isso domingo passado, fará no próximo domingo, fez isso a vida toda, nunca caiu em erro? Ou será que você já botou sua esposa na frente de Deus em algum momento? Seu filho na frente de Deus? Seu marido antes de amar a Deus? Será que você já colocou seu trabalho, sua profissão? Será que você conseguiu cumprir esse mandamento a vida toda? A resposta, honestamente, que você precisa dar, eu também, e o intérprete da lei a isso é não. Deixa eu te ajudar um pouco mais, eu sei que você já entendeu. Mas imagine você que eu seja um expert da engenharia e você seja um engenheiro. E nós temos um código que nos capacita a entender a engenharia, que são os livros de engenharia, os manuais da engenharia. E você, como engenheiro, chega para mim e diz assim: olha, mestre, como faço para passar em linha reta daqui para Itaipuaçu? Não sei se você sabe, mas aqui é a Serra da Tiririca.
que é esse morrão bonito verde que a gente vê aqui, divide aqui Itaipu, né, município de Niterói, com Maricá, que Itaipuaçu é do lado de lá. Como passo em linha reta para lá? E eu direi, pelos manuais da engenharia, pela física, eu direi assim: o que dizem os manuais? O que diz a engenharia? Ah, mestre, a engenharia diz que eu devo mover esse morro para poder passar em linha reta. E eu direi: muito bem, faça isso e viverás. Mas a pergunta é, mesmo sendo forte como Natã, você conseguirá empurrar esse morro? E ele vai dizer: não tem como empurrar o morro. A lei servia para isso. Ninguém é justificado pelas obras da lei, diz o apóstolo Paulo. Mas Deus na lei requer de nós a perfeição moral, ao mesmo tempo em que nós não temos capacidade de executá-la. Talvez você diga: eu amo meus pais. Mas você sempre os honrou? É um mandamento. Viver pela lei significa que se você quebrou um mandamento desse em algum momento da sua vida, você perdeu em todos. E você já desonrou seu pai e sua mãe, certamente em algum momento da sua vida. Você já matou alguém, eu sei. Talvez você diga: que isso, Luiz? Está amarrado, nunca matei ninguém. Jesus disse que matamos. Quando olhamos furiosamente, raivosamente, desejamos o mal a alguém, dizemos: raca, louco. Nós assassinamos essa pessoa dentro de nós. Quando nós olhamos com um olhar impuro para alguém, adulteramos com aquela pessoa, embora você possa ser uma pessoa ilibada e o seu casamento possa ser um casamento santo, com leito sem mácula, da ação. Mas o pecado está em nós. Não há um justo nenhum sequer, diz Salomão, que faça o bem e nunca peque. Consentir com a lei de Deus, que é boa e é correta e diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não significa, contudo, que o homem seja capaz de realizá-lo pela sua própria força. Não será. Ninguém vai ser. E nesse diálogo, a primeira coisa que eu percebo aqui, que eu quero trazer para nós, é que nós só amamos a Deus verdadeiramente, a ponto de cumprirmos o primeiro grande mandamento em Cristo, por meio do próprio Cristo. A lei que Deus deu serviu para evidenciar ao pecador a sua incapacidade de satisfazer as exigências morais de Deus. Os 10 mandamentos não são um devaneio de Deus, ou melhor dizendo, uma colocação de Deus do tipo assim: olha, se vocês vão fazer isso, é possível, porque não é. Não é. Já matamos pessoas, já adulteramos com pessoas, já desonramos pai e mãe, já colocamos coisas na frente de Deus e quebramos o primeiro grande mandamento de não fazermos imagem de escultura e não termos ídolos no coração, porque às vezes o trabalho é nosso ídolo, a esposa é nosso ídolo, os filhos são nossos ídolos, o nosso pai ou o marido é ídolo, o nosso trabalho é ídolo, às vezes o dinheiro é ídolo, às vezes o ministério é ídolo. Então, Deus nos dá uma lei, mas sabe que nós não conseguimos cumpri-la. Esse era o papel da lei. O papel da lei tinha 2 aspectos. O primeiro, mostrar a santidade de Deus e a exigência de Deus para o ser humano. O segundo, demonstrar nossa pecaminosidade e incapacidade. Na teologia, chamamos isso de depravação moral. Culpa herdada e corrupção herdada. Carecemos de realizar o bem espiritual diante de Deus, mas não temos capacidade em nós para fazê-lo. Pecado, portanto, como diz o N. Gruden, é não se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, atitude e natureza. Pecamos por ação, pecamos por omissão.
Pecamos quando fazemos o errado e pecamos quando não fazemos o certo. Pecamos quando agimos equivocadamente, pecamos quando temos a intenção e não agimos. Pecamos por atos, pecamos por pensamentos. Somos pecadores por natureza. Portanto, a lei não diz que será possível fazer. O que Jesus concorda com ele é o seguinte: beleza, a lei está certa, faça isso e viverás. Mas a pergunta que cabe é: não dá para fazer. Então não tem como ser salvo pelo exercício da lei. Não tem como ser salvo pelo exercício dos atos bons. Eu só posso ser salvo, em primeiro lugar, a ponto de cumprir esse primeiro grande mandamento, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus que se torna homem na pessoa do Filho e que cumpre toda a lei moral de Deus. Ele de fato se entregou e amou a Deus e a nós com todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento. Quando João, no capítulo 3, verso 16 do seu evangelho, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tal maneira é o quê? Muitas pregações já foram feitas sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira. O que é tal maneira? Tal maneira é que Deus nos amou de tal maneira que Ele nos amou de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças em Jesus, pelo fato de Jesus ter dado tudo e toda a sua vida para nos livrar da morte. Portanto, só podemos cumprir o primeiro grande mandamento em Jesus. Quer ser salvo? Quer herdar a vida eterna? Você só conseguirá devolver a Deus um amor perfeito se você aceitar de Deus o amor perfeito que Deus teve por você em Jesus Cristo. É um alvo a buscarmos, retirarmos os ídolos do coração. É um alvo. É um alvo a buscarmos, depurarmos o nosso coração de várias coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. É um alvo. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: sem Jesus Cristo você não vai conseguir realizar isso. Porque o amor que Deus exige de nós é um amor perfeito. E nós só podemos dar o amor perfeito que Deus exige na sua lei depois de recebermos o amor perfeito que Ele nos doou em Jesus. Não é a sua força, não é a minha força, não é a nossa capacidade. É a obra de Cristo. Foi Jesus que realizou e Deus nos deu gratuitamente nele, pela fé. Portanto, o que eu devolvo hoje para Deus como forma de amor em todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e forças, em tempos, lembrada pelo Espírito Santo, é: Luiz, retira isso aqui do seu coração, está ficando no lugar de Deus. Luiz, aquilo ali está no lugar de Deus, remove aquilo ali. E eu só posso realizar isso porque Cristo habita em mim. Porque eu já demonstro para Deus o seu amor, tendo eu recebido o amor que Ele me deu, Jesus Cristo. Não se iluda. Essa passagem nunca disse
que uma vida moralmente correta e perfeita, porque ela não existe, é capaz de salvar alguém. Essa passagem nunca quis dizer que fazer o bem aos outros e o exercício da misericórdia aos outros é herdar a vida eterna, porque em momento algum o discurso parte para esse lado. Salvação não é uma questão de fazer o bem às pessoas, muito embora ser salvo desemboque, tenha como consequência o realizar o bem às pessoas. Mas ninguém alcança a salvação pelo exercício da misericórdia somente, porque esse é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, mas o primeiro é amar a Deus de todo o seu coração. Portanto, todo o restante dessa passagem vai derivar de um amor verdadeiro e genuíno. Sem Jesus Cristo, sem você entender que precisa aceitar de Deus o amor perfeito, para devolver a Deus o amor perfeito, sem você entender que se eu não me entregar a Cristo e não aceitar a obra dele, graciosa e misericordiosa pela minha vida, eu não tenho como agradar a Deus. Eu não tenho como demonstrar a Deus que eu o amo com todas as minhas forças, porque para amá-lo com todas as minhas forças, eu preciso, em primeira mão, me submeter ao que ele determina ser amor. Eu vou avançar para o próximo ponto, mas deixa eu contar para você uma ilustração. Como é que nós damos presentes às pessoas? Via de regra, uma mãe dá presente para o seu filho no aniversário. Ela passa numa loja e ela diz assim: olha que camisa bonita, hein? Meu filho vai ficar lindo com aquela camisa. É uma camisa xadrez de roxo com amarelo, uma parte marrom com as bolas vermelhas. Ela gosta daquele negócio. E ela diz: olha, meu filho vai ficar lindo naquela camisa. Não é assim? Aí você compra a camisa. Aí você dá para o seu filho: meu filho, olha que camisa linda. Aí você deu a camisa que ele gosta? Não. Você deu a camisa que você gosta. E aí você deu, só não entende porque ele não usa nunca. Ele só usa naquele aniversário dela, que não vai quase ninguém, uma vez por outra, né? De 5 em 5 anos, até que não dá mais nele. Mas ninguém entende porque ele não usa aquilo regularmente. Porque na verdade você não deu o que ele gostava. Não é assim? Você deu o que você achou que ficava bonito nele. Você também faz isso. Eu faço isso às vezes. A gente olha e diz assim: olha, mas quando você conhece bem a pessoa, você diz assim: cara, isso é bonito, mas não é a cara dela. Quando você quer dar um presente para alguém que você quer agradar mesmo, você descobre o gosto da pessoa, não é isso? Você não dá aquela meia amarela de bola porque você acha bonita. Você dá a meia que a pessoa achará bonita. Cara, eu gosto de meia amarela de bola. Bom, se você for o Lulu Santos, você vai gostar de meia amarela de bola. Ele usa umas meias muito loucas. Mas Natan só gosta de meia preta. Então eu não vejo graça em meia preta, mas eu vou dar meia preta porque o presente diz sobre ele. O presente deve ser para agradar a ele, não a mim. E a gente erra às vezes no presente por isso, né? Porque a gente dá o que agrada a gente, não o que agrada o outro. Imagina você querer dar a Deus um presente que não agrada a ele. Quer agradar a Deus, é preciso saber qual é o gosto de Deus.
E o quer amar a Deus precisa saber: Deus, como eu te amo, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento e de todo o meu coração. E Deus te responderá. Você realizará isso se você se entregar a Cristo. Se Jesus Cristo for o seu tudo, você alcançará o meu tudo. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, é tudo para o Pai. Ele é a declaração de Deus de amor por mim e por você, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, quando Ele dá a vida do seu único Filho para morrer por nós. Só amamos a Deus a ponto de cumprir o seu primeiro grande mandamento por meio de Cristo. Mas o segundo mandamento, que é o ponto também, que é o que deriva do primeiro, que só é possível como reflexo do primeiro, nós podemos aprender também duas questões importantes para nós. Primeira delas, o alvo desse amor é o nosso próximo. E o nosso próximo pode ser qualquer pessoa, inclusive aquela que a gente menos gosta. Então não é que eu realizar esse amor, eu sou salvo. Mas é que uma vez salvo, a minha salvação, que é a minha relação de amor vertical a Deus, ela desemboca numa relação de amor horizontal ao meu próximo. E o meu próximo não é só aquela pessoa que eu gosto. Pode ser a pessoa que eu menos gosto. Pode ser a pessoa que eu detesto. Pode ser o meu inimigo. Por isso Jesus contou a parábola do samaritano. Porque existia aqui, na época de Jesus, há pelo menos 400 anos, quase o tempo que existe o nosso país, existia uma coisa chamada cisma samaritano. Pelo menos 400 anos. Que era uma disputa que havia entre judeus e samaritanos, porque samaritanos foram judeus um dia. Samaria foi capital do Reino do Norte, era uma cidade importante do território de Israel, quando as 12 tribos estavam unidas. Mas quando houve a morte de Salomão e o reino de Israel foi dividido, a nação, a parte norte teve Samaria como capital, e a parte sul, a cidade de Jerusalém. Só que a parte norte, todos os reis que reinaram lá, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, introduzindo a idolatria. Então o que Deus fez? Deus permitiu que o império assírio, dominasse o reino do norte e miscigenasse o povo. Eles faziam uma técnica chamada caldeamento sucessivo. Sucessivamente, eles tiravam gente daqui, levavam para outro lugar, pegavam gente de outro lugar que eles tinham dominado, traziam para cá. As pessoas casavam, miscigenavam o povo. Depois de um tempo, levava gente de novo daqui para lá. E de tal forma que, etnicamente, os judeus que habitavam no norte foram descaracterizados, se juntaram com nações estrangeiras. E o povo, então, era um povo miscigenado. Para o judeu do sul, cuja capital continuava sendo Jerusalém, eles eram impuros, porque tinham casados com estrangeiros, com gentios, com pagãos. Então, houve um cisma entre eles, de tal maneira que quando Esdras, quando Neemias, quando Zorobabel, eles voltaram para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, nem permitiram o auxílio desses samaritanos, porque a máxima era o seguinte: eles querem reconstruir o templo com a gente, só que nós adoramos a Deus, eles adoram um monte de outros deuses. Se eles reconstruírem o templo com a gente, eles também vão ter direito a utilizar para fazer os cultos deles. Então não, a gente não quer papo com vocês. E isso gerou um cisma, de tal forma que judeus e samaritanos não se bicavam, eles não se davam bem.
Quando Jesus, em João capítulo 4, conversa com a mulher samaritana, João diz lá numa notinha, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Quando a mulher pergunta, como sendo tu homem judeu, conversa comigo, sou mulher samaritana? Não era só o fato de ser um homem e uma mulher conversando ali, o que não era bem visto do ponto de vista cultural da época, mas era um judeu conversando com a samaritana. Um judeu não bebia no mesmo copo que um samaritano tinha bebido, nem comia no mesmo prato. Chamava de impuro, imundo. Isso aí é um imundo. Eu não bebo no mesmo copo que ele, eu não como no mesmo prato que ele. Então, quando Jesus conta a parábola é interessante, porque é um judeu que está saindo de Jerusalém, uma cidade alta, e ele está descendo daquelas estradas cheias de curvas, e ali ele cai na mão de salteadores. Esses homens o assaltam e o espancam e deixam ele meio morto ao longo da estrada. E aí, o que se espera? Jesus está contando a parábola para um intérprete da lei, que é um judeu, que é um escriba, que é um religioso, que é um teólogo do judaísmo. E o que se espera? Ele diz assim, olha, desceu um sacerdote. O intérprete da lei pensa, tá aí, entendi o que ele quer dizer. O sacerdote vai acudir o judeu que está ali na beira da estrada. Então já entendi o que Jesus vai dizer. O meu próximo é quem? Poxa, é o meu povo. É o cara da mesma religião que eu. É o judeu, é isso aí. Agora eu entendi, Jesus, estou com você. Só que tem um problema. Jesus diz que o sacerdote, quando vê o homem meio morto, passa de largo e não acode. Primeira decepção para o intérprete da lei. Fala, opa, que papo é esse? Mas Jesus continua a história. Mas veio depois um levita. E aí o intérprete da lei respira aliviado e diz assim, o sacerdote vacilou, mas o levita não vai vacilar, né? Homem que está acostumado a cantar, coração segundo o coração de Deus, né? Louva a Deus com os lábios, né? Então ele vai fazer o papel que o sacerdote não fez. O sacerdote é meio frio mesmo, esse negócio de pastor às vezes é meio brabo, né? Mas o pessoal do louvor, esse pessoal é bom. Eles vão fazer o que o pastor não fez. E o levita desce, só que a surpresa do intérprete da lei, quando Jesus diz, também passou de largo. Agora só tem mais uma opção na cabeça do intérprete da lei. E aí Jesus diz, e descendo o outro, aí ele já pensa, é o judeu leigo, né? O pastor não fez, o ministério de louvor não fez, mas o irmão que está sentado aí vai fazer. O irmão tem o coração ali, ele sabe da necessidade do outro. Só que não é isso que Jesus diz. Jesus diz que o terceiro a passar é o samaritano. Se Alex estivesse aqui, eu ia brincar com ele. É aquele que fala, sou eu. Por causa da rixa do brasileiros e argentinos. E aí ele diz assim, o samaritano, o intérprete da lei já começa a se coçar, porque diz que vendo, moveu-se de íntima compaixão e auxiliou a pessoa, o judeu. No final da parábola, Jesus pergunta, qual dos três te parece que foi o próximo? E o intérprete da lei já tinha entendido a lição. Ele diz, aquele que usou com ele de misericórdia. E Jesus diz, pois bem, vai tu e faz o mesmo. O que Jesus ensina aqui? Que o próximo que realizou a misericórdia não foi o sacerdote, não foi o levita, não foi sequer um judeu. Foi um estrangeiro de outra religião. Perceba que aqui o que Jesus está ensinando
é que o alvo do amor ao próximo, aquele que tem o amor de Deus em si, deriva esse amor com amor a quem quer que seja. Qualquer um que é filho de Deus, verdadeiramente, deriva o seu amor a quem quer que seja, aqueles que ele julga serem amigos, irmãos, mas aqueles a quem ele julga serem inimigos também. Nós cumprimos o primeiro grande mandamento pela fé em Cristo Jesus, mas a fé que nos faz cumprir o verdadeiro primeiro mandamento de amarmos a Deus, irmãos, nós como cristãos, deve desembocar num amor pelo nosso próximo, e o nosso próximo pode ser a pessoa de quem nós menos gostamos. Tem alguém que você gosta pouco? Tem alguém que você gosta pouco? Pois é, ele é o próximo. Aí você diz, mas espera aí, Luiz, como é que eu vou resolver isso? E aí vem o meu terceiro e último ponto, que é o aspecto do texto. Como é que realizamos na prática? Ou como é que realizamos a prática do segundo mandamento? O que é esse amor? Primeiro, é preciso a gente entender que o amor, do ponto de vista bíblico, ele não é aqui conceitual, ele é prático. A gente vive numa época em que a gente diz que ama, não só agora, né? Obviamente. Jesus disse que na época dele ele já condenava lá muitos que andavam atrás dele, onde ele dizia assim: vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Às vezes, a gente acha que amor é a questão conceitual apenas, né? Sentimento, eu te amo, eu te amo, eu te amo, um monte de palavras. Mas existem ações práticas que corroboram com isso? Então, quando Dudu fala para você, Andréia, eu te amo, mas você não via na prática isso acontecer no passado, será que resolvia suas palavras apenas? Talvez hoje ele nem fale tanto mais, mas expressa o seu amor. Jesus ensina que o amor, do ponto de vista que nós devemos exercer por aqueles, inclusive que não são frutos da nossa simpatia, é do ponto de vista prático. Você não precisa gostar dele, mas você deve exercer a misericórdia por ele. Você não precisa gostar dele. O texto sequer propõe que o samaritano era alguém que tinha um coração melhor, era mais simpático ao judeu e tudo mais. Talvez não fosse, mas foi alguém que cumpriu, que agiu. Do ponto de vista bíblico, sentimentos e ações estão interligados. É o nosso mundo ocidentalizado, nosso mundo ocidental, que é influenciado pela cultura helênica, a cultura grega, platônica, que separa essa questão de sentimento e ação. Em que o homem pode dizer assim: eu amo você, mas diz assim, mas pode querer justificar também, mas eu preciso de outras mulheres. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso antes mesmo da minha conversão. Não, o amor da esposa é o amor da pureza e tal, mas há uma outra parte da vida que é preciso ser entregue a outras pessoas. Isso não existe do ponto de vista bíblico, porque do ponto de vista bíblico, o amor e a ação do amor, com as coisas que vêm junto, respeito, honra, tudo isso é segurança, proteção, tudo isso é expressão de amor. Por isso que João,
quando escreve a sua primeira carta, falando contra os gnósticos eram uma seita pseudo-cristã, parecida com o cristianismo, mas que era cheia de filosofia grega, que fazia essa distinção. Não, a minha fé é uma coisa, o que eu faço com o meu corpo é outra. É por isso que hoje em dia você tem o crente que vai no culto num dia e naquele mesma noite ele louva a Deus e aquele negócio é maravilhoso e tal, e no momento seguinte ele está destruindo a sua carne na balada, na bebida, na drogadição e na prostituição. Porque consegue-se fazer uma dicotomia, uma separação entre fé e prática, que na Bíblia não existe. Não existe. Por isso que às vezes pessoas no domingo louvam a Deus e dizem: eu estou adorando o Senhor. E na segunda-feira, no seu trabalho, agem como o Senhor, se o Senhor não existisse. Não existe isso na Bíblia. Amanhã, quando você estiver no seu trabalho, você agir honestamente. Amanhã, quando você tratar as pessoas dignamente. Amanhã, quando você fizer o seu trabalho sem aceitar o suborno, você estará louvando a Deus tanto quanto você abriu a sua boca nesta manhã para louvar o Senhor com seus lábios. Porque na Bíblia não tem separação entre o que eu penso e o que eu faço. Deus nos olha de forma integral. Atos de misericórdia é falácia. Portanto, dizer eu sou de Deus e eu amo o meu próximo, mas esse amor não ser concreto, Tiago vai dizer isso. Como você pode dizer para o seu irmão, vai em paz, tranquilo, se o cara está de barriga vazia ou ele está com frio? Expresse a sua fé genuína dizendo o seguinte: meu irmão, você não pode ir de barriga vazia enquanto a minha está cheia. Você não pode dormir com frio enquanto eu durmo coberto. O amor, do ponto de vista aqui, do ponto de vista bíblico, é prático. Jesus não está falando sobre o amor. A parábola, a priori, é para mostrar só quem é o próximo, porque essa foi a pergunta do intérprete da lei. Quem é o meu próximo? Eu quero me justificar. Se você me mandar, Senhor, se o Senhor me mandar amar Jarinete, eu vou amar. Eu vou amar. Jarinete está aqui há mais de 20 anos que eu conheço Jarinete. Como é que eu não vou amar Jarinete? Senhor, é para amar Sancler? Claro que eu vou amar Sancler, ele até orou por mim hoje aqui no começo do culto. Como é que eu não vou amar um irmão desse? Está juntinho, como é que eu não vou amar? É para amar quem? Ricardo Leão? Vou amar? Claro que vou amar, pô. Coroa bonito desse, barba sempre feita, arrumadinho, gente boa, tem um abraço gostoso, um irmão carinhoso. Ele e a esposa dele estão sempre auxiliando tudo. É para amar os meus irmãos daqui? Eu vou amar de todo o coração. Agora, é para amar aquele traste? Não. Se ele precisar de mim, eu passo por cima dele. Se ele estiver se afogando e o meu cachorro, eu salvo o cachorro e deixo ele morrer. Olha o que tem de crente falando isso. Eu amo os meus cachorros. Mas, gente, uma vida humana, Deus vai salvar pessoas. Então o amor é prático. Como é que eu amo esse infeliz? Com atos de misericórdia. Atos de misericórdia, Luiz, significa o quê? Significa que se ele precisar dos seus atos de misericórdia em algum momento, você vai ter que fazer. Você não alcançou o amor a Deus sobre todas as coisas por meio de Jesus? O seu próximo pode ser qualquer um. E a maneira como você deve expressar o amor por ele, que
que é a maneira como Deus expressou o seu amor por nós. Paulo diz isso em Romanos 5, quando ele diz assim, olha, Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós éramos seus inimigos. Deus provou o seu amor por nós quando deu a vida do seu único filho para morrer pelos seus inimigos. Então eu e você podemos realizar o bem, atos de misericórdia, pela vida de pessoas que, se precisarem de nós, não poderemos passar de largo. Se não é falácia, se não esse papo nosso de cristianismo é da boca para fora. Não experimentamos verdadeiramente o amor de Deus que transforma a nossa vida. E como é que são esses atos de misericórdia? O texto nos aponta aqui algumas coisas que Jesus falou. Vendo moveu-se de íntima compaixão, tendo compaixão, envolvendo a sua agenda. O homem estava de viagem. O sacerdote e o levita tinham saído do turno deles no templo em Jerusalém, provavelmente. Estavam voltando para casa, porque lá era por turno. Mas o samaritano não. O samaritano, em tese, se tem um templo para ele adorar, é em Gerizim, Monte Gerizim, em Samaria. Ele está de viagem, pode estar trabalhando. Ele envolve seu tempo, ele envolve o seu recurso financeiro. Ele pagou a hospedagem do cara na hospedaria e disse o seguinte: se tiver mais despesa na volta, eu cubro. Ele se envolveu com as feridas do homem e dispensou os seus recursos, azeite e vinho, para curar o cara. Colocou sobre a sua cavalgadura. Ele teve um envolvimento emocional, físico, econômico, financeiro, logístico. O amor é prático do ponto de vista bíblico. Não é só falacioso. O que Jesus nos ensina, o que esse texto, melhor dizendo, nos ensina ao todo, é que uma pegadinha para Jesus vai nos ensinar que, primeiro, nós não conseguimos alcançar o mandamento por nós mesmos. A lei de Deus é boa, ela é perfeita, mas ela demonstra a nossa incapacidade. Você quer agradar a Deus? Só por Jesus. Você quer amar a Deus de todo o seu coração? Nunca será, se não for por meio de Jesus. Porque Jesus é devolver a Deus o amor que Ele nos deu. O que Deus exige de nós é um amor perfeito que nós não temos para dar. Por isso Deus nos deu em Jesus. E nós só podemos devolver a Ele se recebermos esse amor de Jesus em nossas vidas. Segundo, como eu disse antes, como fruto desse amor, nós desembocamos no amor ao próximo. E quem pode ser o seu próximo? Olha para o seu lado. Pode ser ele. Isso pode ser bom ou ruim, né? Tem um filme que era Dormindo com o Inimigo, lembra disso? Não vou te falar que seja esse o caso, né, irmão? Mas olha para o seu lado. Você olhou? Pode ser ele. Agora olha para longe de você, aqui dentro da própria igreja. Olhou? Pode ser ele. Pode ser ele também. Agora pense em alguém fora daqui. Aí é demais, né? Aí você já está pedindo muito, mas pode ser. Ah, mas o que você quer? Você quer que eu faça o que para ele? Talvez você não precise fazer nada. Mas talvez, se ele cair meio morto na sua frente, e o meio morto aqui é metafórico, né? Pode ser que ele precise de você. Pode ser que ela precise de você. E pode ser até que, não precisando, precise das suas palavras, da sua atitude, da sua demonstração de bondade, de misericórdia. Que loucura é essa? É uma loucura. É possível sair daqui hoje e dizer,
e pedir perdão a uma pessoa que você desonrou, fez tão mal, talvez durante toda a sua vida. É possível, por esse milagre que se alcança pela fé, quando se recebe esse amor de Deus em Jesus, só assim é possível. Às vezes em pegar o telefone e vocês hoje, entrar em contato com alguém e dizer: ó, você me fez um mal muito grande, mas eu não quero desejar mais o mal a você. Eu quero o seu bem. Pode ser que você não tenha nem forças para fazer isso. Mas em algum momento, se houver a necessidade de realizar o bem como ato de misericórdia, a resposta de Jesus para o intérprete da lei é: muito bem, vai tu e faze o mesmo. Isso é um desafio para nós, mas é possível. Possível não porque você é bonzão com Deus de todo o seu coração, não. Mas porque em Jesus, o amor de Deus derramado em nossos corações, por meio da fé, nos faz cumprir esse primeiro grande mandamento e nos dá a capacidade de vivermos o segundo mandamento. Tem gente que não vai ter jeito, a gente vai precisar exercer esses atos de misericórdia. Quando a gente se reúne aqui uma vez por mês para participar da Santa Ceia, a gente precisa se lembrar daquilo que Cristo fez por nós. É porque a gente não se achava tão inimigo de Deus assim. Eu era inimigo de Deus, mas eu era um cara bem legal, né? Acho que Deus tinha que me salvar mesmo. Eu era ruim, mas não era ruim. Eu era um ruim mais ou menos. É porque a gente não se vê, né, gente? A gente não se vê como Deus vê. Como é que pode Ele dar o Filho dele por inimigos? Você um dia você não amou Deus. Um dia você não quis saber de Deus, você viveu sua própria vida, você não se preocupou com nada. E como disse Edilson no domingo passado, desde a eternidade passada, Deus já tinha o amor por você, de tal forma que Jesus foi crucificado desde antes da fundação do mundo. Então Jesus já amava você e a mim, sabendo que nós seríamos seus inimigos em dado momento da história, até que nós fôssemos alcançados pela sua graça. Ora, o que Deus realiza em nós? O seu amor, que desemboca no amor gratuito, misericordioso e sofredor por outro, pelo próximo. Que pode ser quem está perto da gente, mas pode ser qualquer um. Pode ser a pessoa da outra religião, pode ser a pessoa do outro país, pode ser a pessoa que a gente menos gosta. Tem alguém que você precisa expressar esse amor na vida? Então esse deve ser o alvo da sua oração. Você deve pensar nessa pessoa. Não é para mim, não precisa nem necessariamente falar isso para ela. Você precisa pensar nisso por você e colocá-la diante de Deus nessa hora. E eu quero te dar um tempo para fazer isso antes da gente participar da Santa Ceia. Você avalie o seu coração, pensa direitinho. Pensa se há alguém
Pensa se há um samaritano na sua vida aí, que precisa ser alcançado, não só pela graça de Deus, mas pela sua graça também. E ora por ele nessa hora. Feche os seus olhos, aproveita para fazer a sua oração nessa manhã.